Pois é, pessoal, conforme a gente vinha anunciando, agora deu tudo certo. A gente vai bater um papinho agora por videochamada com a jornalista e influenciadora digital amapaense, a Manuela Pinheiro. Vamos fazer um teste aqui para falar com ela. Oi, Manu, como é carinhosamente chamada, tudo bem? Oi, Kleber, tudo bem? A gente ensaiou tantas vezes você vir aqui ao nosso programa, É, mas era um outro projeto, né, que você estava do outro lado do planeta, com as suas colegas aí, influenciadoras, num projeto internacional, ou seja, essa menina que todo mundo dizia que estava na hora de alçar voos mais altos, deu certo, estava no auge dessa carreira de influenciadora, e eis que surge um perrengue daqueles, né? A Manuela anunciou para os seus seguidores que ia parar tudo em função do tratamento de saúde do seu filho, é isso mesmo? sim, Kleber. O meu filho, ele na verdade, ele foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade, né? E aí a gente começou a fazer um tratamento com ele, né? Que são as terapias, que tem que fazer várias terapias, né? Só que ele não estava tendo o avanço que a gente esperava que ele fosse ter, né? Ele já estava ali com 7 anos e aí a gente não via aquele avanço que era esperado para ele. E aí foi que eu vim em Belém para fazer uma avaliação neuropsicológica dele. Então nós descobrimos que ele tinha um outro diagnóstico além do autismo, que era deficiência intelectual, porque o autismo ele pode vir acompanhado de algumas outras comorbidades, né? TDAH, hiperatividade, várias outras comorbidades, e a deficiência intelectual é uma delas. E por esse motivo que ele não tinha o avanço que a gente esperava, né? Porque o cognitivo dele estava um pouco prejudicado e não foi identificado isso, né, antes, e assim, para aumentar o nível, né, o número de intervenções que ele tinha, né, que são as terapias que ele fazia. Ainda que ele fosse, ele fazia todos os dias, né, a terapia no contraturno da escola, mas ainda assim era pouco para o que ele precisava. E aí foi então que a gente decidiu vir para Belém, porque aqui a gente encontrou uma clínica que, assim, muito, assim, renomada, sabe? Que é, assim, tem muitos pacientes e com muitos resultados. E aí nossos olhos se encheram de esperança, né? Porque tudo que a gente queria para o nosso filho, a gente estava vendo ali naquela clínica, né? No avanço que ele poderia ter. E aí a gente, né, não pensou duas vezes. Decidimos mudar para Belém. E, assim, foi muito engraçado porque a gente veio em maio, né, passamos 2 semanas aqui, que foi o tempo que ele fez a avaliação e tudo. E antes de terminar essa avaliação, e antes mesmo da gente ter o diagnóstico de DI, a gente já estava, né, ventilando essa possibilidade. Porque o que a gente viu aqui, Kleber, assim, totalmente diferente do que existe em Macapá, sabe? Em nível de clínica, de terapia, de atenção, sabe? E aí a gente ficou encantado, né? E aí, quando veio o diagnóstico, a gente falou assim: a gente tem que se mudar. E isso foi. A nossa volta era para o dia 29 de maio. E simplesmente no dia 15 de junho a gente já estava morando aqui. Já estava voltando para morar aqui. Foi muito rápido, assim, coisa de 2 semanas, porque eu pensava assim: a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para mais a perder, porque a gente já perdeu muito tempo. E assim, eu não sei, eu não sabia, mas eu não sei se você sabe, existe uma situação que ocorre com todas as pessoas em todas as idades, que chama poda neural. Ela acontece, a primeira poda é mais ou menos ele por 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, que é assim, o nosso organismo ele elimina os neurônios que não estão sendo utilizados, né, que não estão sendo estimulados. E aí, muita coisa que a gente aprendeu, a gente perde. Né? E assim, a principal poda ocorre ali entre os 4 e 5 anos de idade. Ele já estava com 7, já tinha passado dessa poda mais importante, né, digamos assim. E aí a gente não tinha tempo, só que assim, os profissionais falando pra gente, calma, nem tudo está perdido, ele ainda pode ter muitos ganhos, mas agora a gente tem que correr, a gente tem que intensificar as terapias com ele. Manu, na hora que você falou o nome do diagnóstico, deu uma intercorrênciazinha no áudio, saiu cortado.
repete o nome da patologia? Deficiência intelectual, que é uma comorbidade que muitas vezes vem acompanhada ao autismo. Não, isso aí a gente entendeu. Foi essa questão da perda de neurônios. Ah, tá. Poda neural. Poda neural. Poda Agora neural. deu para entender. Isso. É interessante disso tudo, não é, Manu? É que muita gente achou que era assim, poxa, uma decisão muito radical, né? Mas você honrou todos os contratos de publicidade que tinha com seus parceiros, levou até onde pôde. Aí você disse, não, é preciso, para esse tipo de tratamento, um acompanhamento ali em cima, passo a passo, é por isso que você realmente decidiu quase que largar tudo, né, Manu? Foi praticamente isso, porque, na verdade, foi isso, porque eu não sabia como é que as coisas iam ficar, né? Eu conversei com todos os meus clientes que eu tinha contrato, e eles entenderam, claro, com maior, como é que fala? Compreensão, assim mesmo, assim, com a maior empatia, eles entenderam. Só que aí eu falei assim, não, eu vou largar tudo porque eu tenho que agora focar nisso aqui, que é o tratamento dele, que é a saúde dele. E aí a gente veio, né? Só que aí, para minha felicidade, alguns clientes resolveram manter o contrato comigo, e aí, de vez em quando, aparecem algumas situações, assim, para fazer publicidade, e aí eu pego, né? Porque, enfim, o meu rendimento, assim, caiu, acho que mais de 60%. Nossa. Mas, assim, eu não posso reclamar, porque foi, assim, um tempo que eu trabalhei muito, 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 muito mesmo, assim, como digital influencer. Assim, eu gosto muito, né, de me comunicar, de alguma forma ajudar alguém, assim, porque para mim, no meu entendimento, isso é ajudar alguém. Falar, olha, tem esse produto aqui que está muito bom, está na promoção, tá, sabe, é de uma boa qualidade, então, para mim, isso meio que encurta ali o caminho das pessoas na hora de querer comprar algum produto, né? Agora, é interessante que você aproveitou, claro, o seu problema pessoal, seu drama pessoal e a facilidade de se comunicar, o fato de ser jornalista, de ser influenciadora, e agora compartilha orientações. Eu estou vendo você falar quase como uma médica já, de tanto que você fala com fluidez, com facilidade sobre problemas, sobre patologias, mas eu imagino que você quer, com tudo isso, alcançar outras pessoas e ajudar a disseminar informação sobre o autismo. Primeiro que, assim, a gente é jornalista, né, Kleber? Então, você sabe que jornalista tem que entender de tudo um pouco, e se não entende, tem que estudar, ler, né, para fixar e tudo. Então, eu já estou um pouco familiarizada com isso, né? E é o que eu tenho feito bastante, tenho lido bastante, tenho visto muitos vídeos, assim, né, nesse segmento, e tenho aprendido muito, assim, e, assim, eu sempre falo que a informação, ela salva, sabe? Ela abre a nossa mente, assim, para muita coisa que a gente não estava vendo, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu estava muito ali envolvida com trabalho, e eu meio que me afastei um pouco, né, do tratamento dele, não ia mais acompanhar todos os dias na terapia e tudo, e assim, acabei me afastando, né, e acabei não percebendo também, mas eu também não tinha como perceber, porque eu não sou da área da saúde, nunca vieram com essa orientação para mim, né? Olha, mano, o autismo pode vir com comorbidades, essas podem ser comorbidades, e é assim, os sintomas são esses e tal, né? Eu não sabia. Então, eu falo que eu aprendi sofrendo, que eu aprendi chorando, que eu aprendi, assim, da pior maneira possível, né? Seu filho está com que idade agora? 7, né? 7 anos, 7 anos. Uma coisa que a gente também acabou sabendo esses tempos assim recente é de que, claro, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário, daí a sua decisão de estar muito próxima dele nesse momento, e que se não for alimentado ali diariamente, os avanços podem regredir, né? Sim, com certeza. Por exemplo, hoje existem níveis, né, de autismo. Autismo nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3, né? Que eu acho que já é meio explicativo, né? Assim, o nível 3 precisa de muito suporte, o nível 1 precisa de menos, e o nível 2 ali intermediário, né? Só que o que acontece? O nível 3 de suporte, ele, com muita terapia, com muita intervenção, né, muita estimulação, ele pode ir para o 2 ou até para o 1.
né? Mas o nível 1, se ele não tiver um bom acompanhamento, ele também pode ir para o 2 e pode ir para o 3, que foi o caso do meu filho, entendeu? No início, ele tinha sido diagnosticado com autismo leve, na época que antes usavam essa nomenclatura, hoje não se usa mais. Leve, moderado, severo. Hoje se usa nível 1, 2 e 3. Então, hoje, ele foi diagnosticado com nível 2 para 3. Né? Então, assim, entre o 2 e 3 ali. Só que eu creio, em nome de Jesus, que ele já está mais assim, para o 2. E se Deus quiser, ele vai para o nível 1, porque a gente está batalhando por isso, sabe? E como você... Manu, como é o nome dele? Enzo. O Enzo, né? Quantos você tem? São 2? 3. São 3, né? Eu lembro de ter visto já algum conteúdo, né, nesses anos aí passados. Os seus filhos sempre figuraram em algumas dessas aparições suas, né? Muita interação deles também, curtindo essa vibe aí da mãe famosa. Sim, sim, porque assim, o que é a influência digital, na minha opinião? Trabalhar com internet é você mostrar quem você é, né? Não é você criar um personagem e colocar a cara ali na internet. Não, para mim é você mostrar quem você é, a sua essência, o seu dia a dia. Claro que assim, tem um limite a ser respeitado, né? Eu também não posso expor demais, por exemplo, os meus filhos. Mas assim, sempre que eles topavam participar, eles participavam. Ou às vezes, quando eles não estavam muito afim, eu falava, quer aquele brinquedo, quer aquele sorvete. E aí eles faziam, né? Mas assim, foi uma época que eu aproveitei bastante mesmo, assim, peguei. Eu acho que tudo foi importante, assim, sabe? Tudo aconteceu como tinha que acontecer, porque eu precisava desse período, assim, né, de consolidação profissional para me tornar quem eu sou hoje, para ter a segurança que eu sou hoje, né? E graças a Deus também foi um período financeiro muito bom, então eu consegui me preparar, consegui fazer uma reserva de emergência, mas já está acabando. E aí eu tô aí, né? Sabe que como a gente que é jornalista, a gente tem que ser criativo, né, Kleber? Então a gente tem que ir pensando, a gente agora, nesse momento, eu estou autônoma, né? Eu estou empreendedora, estou chefe de mim mesma. Então, eu estou buscando alternativas. E, assim, sempre com muita dedicação, com muita responsabilidade, porque, para mim, eu nunca deixei de atuar como jornalista. Para mim, eu adaptei todo o meu conhecimento como jornalista para trabalhar com a internet. Olha só, que interessante. Deixa eu só renovar a nossa assistência para quem está com a gente chegando na rádio agora, né, pegou esse conteúdo aqui pelo meio, ainda não reconheceu a voz da Manuela Pinheiro, ela é jornalista mapaense e atua como influenciadora digital já há algum tempo, tem uma legião de seguidores, está na casa de 50 mil, né, Manu? Acredito que sim, acredito que sim. Muito bacana. Então é o seguinte, a Manu está em Belém, falando com a gente agora por videoconferência e compartilhando um pouco da sua experiência. Ela que largou tudo aqui em Macapá e foi para um centro mais próximo aqui, que é Belém, onde ela encontrou o suporte necessário para dar continuidade à terapia, ao tratamento do seu filhinho de 7 anos, diagnosticado com TEA, né, o transtorno do espectro autista. Bom, a gente está na semana, essa semana fechou com o feirão do microempreendedor individual, feirão do MEI, do nosso parceiro Sebrae, né? E aí eu vi agora você falar sobre isso, né? Ser influenciador, estar numa rede social, e aí falando para isso, já prestando aqui uma consultoria na semana do MEI, né? Que não se deve postar ou ter o seguidor apenas como um comprador em potencial, né? Não vamos anunciar só preço, só mercadoria. O E lado humano, mais do que nunca, é uma pegada, não é, né, Manu? com certeza, Kleber, eu acho que pessoas precisam de pessoas, né? Essa é uma frase assim tão verdadeira. Então, não funciona. Não funciona se você quiser só vender, vender. Não funciona de forma alguma. Você tem que criar uma relação, né? Um relacionamento de confiança ali com o seu público. Você tem que oferecer algo de valor para ele, né? E ele tem que acreditar em você, confiar em você, ver em você o exemplo daquilo que você fala todos os dias, né? Não adianta você falar uma coisa e fazer outra totalmente diferente, sabe? Eu também, como eu falei, colocar um personagem
nunca fez o meu tipo, sabe? Eu sempre quis mostrar quem eu sou, o meu jeito, e eu acho que é isso que agrega, sabe? Isso que atrai as pessoas, porque gera a identificação, porque a gente assiste algo e a gente quer se ver ali, a gente se coloca dentro daquela história quando a gente está vendo um filme, por exemplo, né? E com as redes sociais, nada mais é do que isso. Mas é preciso ter muita responsabilidade. Muito bem. Bom, eu imagino que uma hora as coisas vão estabilizar, os progressos vão dar a você e seu maridão a satisfação, a segurança de voltar a Macapá. Parou o projeto da influenciadora, parou, esse foi o ponto mais alto, a viagem para a Europa, onde vocês foram buscar a locação de uma série que vocês eram muito fãs para produzir conteúdo de lá, né? Não parou, não, assim, na bagagem delas, né? Não parou. A gente vai planejar, já está planejando outras viagens. De forma alguma parou, porque foi uma coisa assim que quando eu olho para trás, eu vejo assim, meu Deus, a gente fez isso mesmo, porque assim, olhando de longe, parece totalmente impossível, mas a gente, sabe, a gente foi, comprou as passagens, viu as hospedagens, alugou um carro e rodou de carro ali pela Escócia, assim, sabe? Três meninas, não, mulheres, né, mães, né, do Amapá, imagina, do Amapá, fazer tudo isso lá na Escócia, e assim, teve todo um trabalho também de marketing, né, de publicidade, de divulgação, que a gente criou lá no Instagram. O nosso Instagram ficou super bem engajado, sabe, até hoje. Então, a gente tem um público lá também muito, muito fiel. Então, não dá para a gente também falar, esqueci. Hoje, eu ainda faço alguns trabalhos assim de divulgação de publicidade, né, no meu perfil pessoal, mas foi até uma frase que eu pensei nela, que eu bolei ela na semana passada, que foi assim, que hoje eu digo que eu sou uma comunicadora a serviço do autismo, porque agora o meu foco é esse, né? Falar sobre autismo, levar a conscientização sobre autismo para toda a sociedade, para todas as famílias, não só a comunidade autista, mas todas, porque precisa. Ainda há pouco, Kleber, eu estava assistindo um vídeo muito triste, sabe? Assim, eu chorei, porque foi um grupo de adolescentes estava simplesmente espancando um adolescente autista, sabe? E os adolescentes filmando e rindo, sabe? Teve um momento que dois estavam ali debruçados em cima do autista, assim, sabe? E eu fico pensando, em que mundo que a gente está vivendo, sabe? O que está acontecendo? Então, mais do que nunca, agora, aí, nesse mesmo momento, já me deu um estalo aqui. Eu preciso fazer uma campanha voltada para a juventude. Eu preciso falar de autismo com a juventude, porque eles precisam entender, sabe? E a gente precisa falar de um jeito que eles se encaixem ali, que eles entendam. Então, assim, a minha cabeça tá assim, 24 horas, sabe? Recentemente, né, semana passada, agora eu dei início a um projeto que foi uma masterclass, não sei se você soube, uma masterclass, um webinário, na verdade, que eu chamei de Entender Autismo, e eu trouxe algumas profissionais, uma neurologista, uma pediatra, uma neuropsicóloga e uma advogada para falar sobre os direitos do autista, né? Que existem muitos direitos, inclusive um direito assim, muito importante é um benefício, que é o BPC-LOAS, que é o valor de um salário mínimo para o autista que for de baixa renda. Então, é muita informação. Muita informação. E agora, a nossa Masterclass aconteceu ao vivo no sábado, mas ela foi gravada e a gente vai colocar na plataforma da Hotmart e possivelmente a gente vai reabrir as inscrições também. Eu acho que uma das mudanças mais emblemáticas que a gente teve nesses últimos anos, em que especialistas, né, passaram a orientar a sociedade sobre como tratar quem tinha necessidade especial, não segregar, não tirar da convivência, não colocar em centros específicos, mas sim trazer para a convivência. O ambiente da sala de aula é um deles, né? As crianças que têm essa necessidade, junto às crianças, entre aspas, tidas como normais, não deixam de ser. A gente fala assim, crianças típicas e atípicas.
Pô, aprendi mais uma então. Isso tem um efeito, né? Porque as crianças são excelentes agentes multiplicadores de qualquer campanha de esclarecimento. Eu acho que é Sabe, muito interessante lembrar disso também, né? Kleber, assim, na verdade, assim, é muito duro você pegar o seu filhinho, que você cuida dele tão bonitinho dentro de casa, que você, sabe, fica ali o tempo todo para nenhum mal acontecer com ele, e levar ele para a escola que você não sabe o que vai acontecer ali, porque assim como tem crianças maravilhosas, também tem aquele outro tipo lá que tava, né, que faz bullying, que faz muita coisa assim contra os autistas. Então, a gente nunca sabe, né, como é que vai ser, o dia que vai acontecer uma coisa ruim. Então, a gente fica com o coração na mão todas as vezes que a gente né, permite que o nosso filho saia de casa e fique sem a gente, né? Por mais que esteja com uma supervisão, né, uma professora. Hoje, meu filho tem um AT dentro de sala de aula, um acompanhante terapêutico. Mas, assim, sempre dá aquele aperto no coração. Porém, a gente pensa, a vontade é não levar, a vontade é não deixar ele para a escola, a vontade é não deixar ele sair de casa, mas a gente pensa, ele precisa disso, ele precisa dessa interação, ele precisa conviver com outras pessoas, sabe, típicas, atípicas, ele precisa dessa convivência, ele precisa dessas experiências para criar o repertório de vida dele, né, para ele saber, né, como é que vai ser a vida dele, como é que é, se ele gosta ou não de certas coisas. Então, ele precisa da experiência. Para a gente caminhar aqui para o final, eu acho que esse tipo de oportunidade, de visibilidade, toda visibilidade vai ajudar. A sociedade, aos poucos, vai se apropriando desses temas, vai entendendo, né? Por exemplo, agora mesmo, a gente está vivendo um período eleitoral, e aí a gente não está vendo os fogos de artifício, não está ouvindo os fogos de artifício, que já foi uma conquista muito importante, porque, claro, os sons os ruídos eles são ampliados, né, para uma criança autista. Sim, em grande parte sim, né? Eles sentem um incômodo com barulhos, não são todos, porque assim, nem todo autista tem as mesmas características, né? É um espectro que a gente fala, né? Então, não vai ser igual, não vai ser igual sempre, mas pode ter uma característica parecida ou não. Mas geralmente eles se incomodam muito com barulho. O meu filho ele não se incomoda tanto. O que mais incomoda ele, por exemplo, se eu estou cantando uma música, ele não gosta da música, aí ele faz aquele gesto que é bem comum, né, nos autistas e de tapar. Que ninguém nos ouça, mas você é afinada. Não. Pouco. E são só aquelas músicas, né? Bom dia, o sol já nasceu lá. E aí, enfim, ele não gosta. E aí ele reclama, mas assim, muitos autistas sentem um incômodo assim que chega a ser uma dor física mesmo, sabe? Eu tenho acompanhado, inclusive, alguns autistas já adolescentes, por fazer pesquisa mesmo assim, lá no TikTok, e eu tenho visto assim, cada coisa assim, tocante e triste, sabe? Que eles sentem. Às vezes, a família vai, por exemplo, se arruma para ir ao shopping. E aí o autista não quer ir, digamos lá, o autista de 13 anos, não quer ir porque ele não se sente bem, ele começa a se sentir mal, ele sente náuseas, ele sente enjoo, mal-estar, e aí tem que parar o passeio da família, aí às vezes o pai diz que é frescura, é bem complicado, sabe, Kleber? Eles têm uns acessos de dores, né, corporais também, né? Sim, eles têm uma sensibilidade, assim, sabe, sensorial mesmo, assim, que só eles sentem, não tem como a gente saber, não tem como a gente falar, ai, tá, muito, é pouco, é pesado, é leve, ele dá conta, ele não dá conta. Ele tem que fazer para saber. Mas, assim, muitas vezes, nesses casos dos adolescentes, eles são tidos assim, tipo, é frescura, estragou o passeio da família, sabe? E não é bem assim, né? É que nem, por exemplo, o Marcos Mion, uma vez ele falou sobre isso, que eu achei bem interessante, sabe? Porque eu pensava assim, eu quero sair, eu vou levar todos os meus filhos. Se eu for viajar, eu vou levar todos os meus filhos. Mas ele falou assim que o Romeu, que é o filho dele autista, não gosta de coisas que os outros dois filhos dele gostam. Então,
não, ele tem que agradar os 3 filhos. Ele tem 3 filhos, então ele não pode só fazer tudo pelo Romeu e não fazer tudo pelos outros 2 filhos dele. Então, geralmente, ele, eventualmente, ele marca viagens com os 2 filhos dele típicos e viagem só com o Romeu. E eu achei isso assim, bem legal, porque não é porque a gente tem 2, 3 filhos que tem que ser tudo igual para eles. Não, cada um tem a sua necessidade. E a gente tem que saber entender isso. E a sociedade também tem que saber entender isso. Por exemplo, às vezes eu posto foto com o Enzo, ou com o Henrico e a Elise, meus 2 filhos. E o Enzo não tá. Aí perguntar, cadê o Enzo? A família não tá completa. Não sei o quê. Como se eu não quisesse ele na foto, sabe? Claro que tudo que eu mais queria era que todos estivessem na foto, que fosse a foto mais linda de família. Mas, às vezes, ele não quer fazer foto. E eu não posso obrigar, entendeu? Então, a gente tem que entender isso e as pessoas também têm que entender. Olha, ficaríamos aqui a manhã inteira conversando, porque realmente, como eu disse, toda oportunidade, toda visibilidade será incrível. Não deu para ser ao vivo, né, devido a uma questão profissional e de viagem. Manu não pôde estar com a gente ao vivo no programa de hoje, mas não vai faltar oportunidade, imagino, porque... Vai assistir. Hein? Vai ficar gravado? Eu quero assistir depois. Vai ficar gravado, com toda certeza. A gente vai compartilhar e pedir que você também compartilhe com teus seguidores aí. E numa outra oportunidade, quem sabe você participa ao vivo, num chat, de uma maneira aqui na nossa live, respondendo perguntas, tirando dúvidas. Acho que seria, do ponto de vista, já que você trabalha com a internet, essa possibilidade que trouxe para nós, comunicólogos, né, a interatividade, não é? Isso é uma possibilidade que a internet trouxe, que a gente tem aprendido a lidar com ela, né? Sim, sim. Só me chamar, Kleber. Estou aqui super disponível para a gente contribuir. Grande abraço, tudo de bom.